seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, aqui é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde eu faço a reflexão a cada domingo dos textos que são propostos pela Igreja para a nossa reflexão, para o nosso amadurecimento espiritual, para o nosso crescimento na graça de Deus. Estamos hoje no 31º domingo do tempo comum, no ano C, ano que é dedicado ao evangelista São Lucas. E se você estiver lendo as leituras de cada dia, você deve ter percebido que foi lido o Evangelho de São Lucas e tem sido lido principalmente aos domingos. E vamos refletir um pouco sobre os textos que a Igreja nos propõe nesse domingo. Eu queria dizer que a nossa reflexão partirá da seguinte temática: a grandeza de Deus, o reconhecimento da miséria humana, princípio de salvação. A grandeza de Deus, o reconhecimento da miséria humana, princípio da salvação. Vamos lá. A primeira leitura de hoje é tirada do livro da Sabedoria, capítulo 11, versículos 22 até o capítulo 12 e o versículo 2. É dito o seguinte: veja que maravilha esse texto mostrando a grandeza, a majestade de Deus e a misericórdia de Deus, como Ele olha para nós e vê o nosso pecado e nos perdoa. Senhor, o mundo inteiro diante de Ti é como um grão de areia na bacia. Veja, o mundo inteiro, tudo que nós conhecemos ou que nós pensamos conhecer, diante de Deus é como um grão de areia na balança. É como uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Veja, uma gota de orvalho caindo pela manhã sobre a terra, ela se perde na imensidão daquilo que é a terra. A comparação, da gota de orvalho se comparando à terra. Deus compara a sua grandeza a nós, Ele continua dizendo: entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Veja, mesmo na grandeza, Deus poderia, vamos dizer assim, por ser tão superior a nós, por ser tão grande, tão glorioso, Deus poderia, se quiser, nos desprezar, Como tem muitas pessoas que pensam que Deus fez isso, Por exemplo, os agnósticos acreditam que Deus criou o mundo e abandonou o mundo à sua própria sorte. Ele vai dizer: entretanto, de todos tem compaixão, porque tudo podes. Fecha os olhos aos pecados dos homens, para que se arrependam. Veja, Deus fecha os olhos ao pecado do homem, não para que o homem continue no pecado, mas para que o homem se arrependa. E nós vamos ver isso no Evangelho de hoje, a exemplo da vida de Zaqueu. Sim, amas tudo o que existe. Então, tudo que Deus criou é bom. Não caiam nessa tolice que muita gente fica dizendo: eu não vou à praia porque é a praia do diabo. Eu não vou não sei aonde porque isso, aquilo. Deus ama tudo que Ele criou. Veja, tudo que Ele criou. Não é o que o homem inventou. Tudo que Ele criou. E não desprezas nada do que fizestes. Então, Deus não despreza nada. Até mesmo porque o livro do Gênesis, capítulo 1, revela para nós essa grandiosidade das obras criadas e como Deus se admira de tê-las criado. Deus vai dizer, E Deus viu tudo que havia feito e disse que era muito bom. E viu que era muito bom. Então, e não desprezas nada do que fizestes, porque se odiasses alguma coisa, não a teria criado. Então, se Deus detestasse alguma coisa nesse mundo, Ele não a teria criado. Se Deus criou, é porque Deus a ama, é porque Deus se interessa por ela, é porque é bom, é agradável. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se não a tivesses criado? Então, a pergunta aqui é uma pergunta que mataria, mataria o ateu na sua própria arrogância, podemos assim dizer. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir
se não a tivesses querido. Só existe porque Deus quis. Nada é por acaso. O mundo não foi criado por acaso. O acaso não cria nada. O acaso não faz nada. E ele continua: ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? Como poderia alguma coisa nesse mundo, além de ser criada, se manter no ser, se Deus não a chamasse para mantê-la no seu ser? Então seria impossível. E ele continua dizendo: a todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Então, a todos, porém, Deus trata com bondade. Nós fazemos distinção de pessoas. Nós fazemos discriminação de pessoas. Não era para fazermos, mas fazemos. Porém, Deus não. Deus, porém, tudo trata com bondade, porque tudo é dele. E Ele é Senhor. Ele é amigo da vida. Deus não se interessa com a morte. O profeta Ezequiel, no capítulo 18, quando Deus fala de que o ímpio, se no último instante de sua vida realizar uma obra de justiça, se arrepender dos seus pecados e desejar viver na justiça, Deus diz que ele viverá. E o bom, o justo, se no final de sua vida, depois de ter vivido uma vida de justiça, praticar a iniquidade, abandonar os caminhos do Senhor e desejar viver na iniquidade, ele diz que esse perecerá pelo mal que viveu. E aí os israelitas perguntam: não é justo o agir do Senhor? E o Senhor diz: não é justo o meu agir ou o teu proceder? Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, nem na morte do ímpio, nem no fim do ímpio, Deus tem prazer. Muito menos daquele que, ao enxergá-lo, ao contemplá-lo, busca viver e viver a vida eterna. Por isso ele diz: eu sou amigo da vida. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam em ti, Senhor. Então, o Espírito do Senhor está em todo. Veja, aquela máxima de Deus, quando o Gênesis vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali é para dizer que o Espírito de Deus está sobre toda a criação de Deus. Toda a criação, inclusive, ele paira sobre nós. Ele vem ao nosso coração, como diz Jesus, e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz isso para quê? Para que nós nos afastemos do mal e creiamos em Deus, creiamos em Jesus. E foi isso que aconteceu no Evangelho de hoje. A gente depois volta para a segunda leitura. No Evangelho de hoje é a história que nós já conhecemos de Zaqueu, mas eu queria que você pudesse ver detalhes dessa história e compreender quão maravilhoso foi a ação desse Deus que é gigante na vida de Zaqueu, porque o ama, porque ele é criatura dele e por isso Deus o ama, porque Deus esquece dos pecados de Zaqueu, não para que Zaqueu viva no pecado, como muita gente tem dito: Deus não se incomoda porque Deus é amor. Não, Deus esquece do pecado de Zaqueu exatamente para que Zaqueu possa se converter. E como foi dito, ele não faz distinção. A primeira leitura deixa claro: Deus não faz distinção de pessoas, Deus não faz distinção de suas obras criadas, mas o povo faz, o homem faz. Logo criticaram Jesus porque Jesus foi para a casa de Zaqueu. Vamos ver que maravilha esse texto. Esse texto nos ensina muito, nos ensina sobre o amor de Deus, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus. Mostra que Deus não julga ninguém, Mostra que Deus não tem interesse nenhum em condenar ninguém, mas que quer salvar. Mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Esse texto é maravilhoso. Vejamos aí, Lucas capítulo 19, versículo do 1 ao 10. Naquele tempo Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Então Zaqueu era muito rico e chefe dos cobradores de impostos. Quem conhece um pouco da cultura hebraica, quem conhece um pouco da história de Israel, vai saber que nesse período aqui, ser cobrador de impostos era ser
contra o próprio povo de Deus e a favor do império. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Então, quando se ouve falar de Jesus, existe dentro de nós uma ação do Espírito Santo que nos convence da grandiosidade de Deus, né? Mostra que nós somos como um grão de areia na balança ou uma gota de orvalho que cai sobre a terra, nos revela a grandiosidade de Deus e nos faz querer Deus e abandonar a vida velha. Então Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então veja, aqui mostra Zaqueu como um grão de areia, eu e você também como um grão de areia na balança diante de Jesus. Aqui mostra Zaqueu como uma gota de orvalho que cai sobre a terra, inclusive se perde no meio da multidão. Interessante, maravilhoso. Zaqueu aqui é aquela gota de orvalho da primeira leitura que cai sobre a terra e se perde na multidão. Só que ele não fica perdido aos olhos de Deus. Deus contempla todas as suas obras, Deus contempla todos os seus filhos. E aí diz, veja, Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Ou seja, era aquela gotinha de orvalho que cai sobre a terra ou aquele grãozinho de areia que cai na balança. Então, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Então, ele queria ver Jesus, porém, Jesus o enxerga primeiro. Jesus já o enxergava, Jesus já via Zaqueu, Jesus já contemplava Zaqueu, Jesus já via a pequena gota de orvalho que cai no meio da multidão e fica perdida. Mas Jesus enxerga Zaqueu, Jesus me enxerga, Jesus te enxerga. E isso, veja o que acontece. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima, Zaqueu, e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Então Jesus diz, Zaqueu, desce depressa. É igual aquela passagem, que Jesus fala às igrejas da Ásia no livro do Apocalipse. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e ceiarei, farei refeição com você. Foi isso que Zaqueu fez. Jesus olhou para Zaqueu. Esse olhar de Jesus era Jesus batendo na porta do coração de Zaqueu. E Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ou seja, Zaqueu desceu depressa e abriu a porta do seu coração. Tem até uma canção que diz, eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, pois com teu braço forte realizas prodígio. E foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, Então, antes de contemplar o milagre, começaram a murmurar e a julgar. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Talvez muita gente fica dizendo isso, Eu vi até nesse dia uma postagem no Facebook daquela Cássia Kiss, se eu não me engano. Em uma entrevista ela falou de um projeto que é contrário à família, esse projeto da ideologia de gênero, e ela dizendo que era um projeto contrário à família. E alguém, para defamá-la, postou uma foto dela se beijando com outra mulher. E aí se propagou, um monte de mensagem chamando-a de hipócrita. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas olham como o evangelho de hoje diz. Ao ver isso, ao ver que Jesus foi para a casa de Zaqueu, o pecador, todos começaram a murmurar dizendo: ele, Jesus, foi hospedar-se na casa de um pecador? Porém, ela dizia: eu não me importo de ser atacada. O que importa é que hoje eu encontrei Jesus, encontrei a verdade e viverei segundo a verdade. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então, o Senhor esquece o nosso pecado para que nós nos arrependamos, para que nós nos convertemos. E foi isso que ele fez com Zaqueu, quando ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu preciso estar na tua casa. Ou seja, Jesus esqueceu todo o pecado de Zaqueu. O mundo não esquece.
O mundo vai pegar foto sua, da sua vida velha, e vai estampar pelas redes sociais. E vai chamar você de hipócrita. Porque você, a partir do encontro com Jesus como Zaqueu, você vai dizer, como disse Zaqueu, né? Senhor, eu dou metade dos meus bens. E se eu defamei alguém, se eu defraudei alguém, eu irei corrigir. Eu irei devolver 4 vezes mais. E o povo vai dizer, hipócrita, você é um hipócrita. Eu conheço o que você fez no verão passado. Porém, Jesus não olha para o nosso passado. Jesus vai dizer, hoje. Jesus olha para o nosso hoje. Hoje a salvação entrou nesta casa. Porque também este homem é um filho de Abraão. Ou seja, esse homem tem fé. Esse homem crê verdadeiramente que eu sou o Messias. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então, Deus que criou o mundo, Deus que criou tudo, Ele contempla todas as coisas. Ele olha todas as coisas. Ele chama todas as coisas ao ser, né? E Zaqueu não foi chamado somente ao ser, no sentido de existir, mas foi chamado ao ser para estar com Deus, para ser nova criatura. E é isso que acontece. E o apóstolo São Paulo, na segunda carta, confirma essa pregação do Evangelho, de que o Senhor contempla todos e chama a todos à conversão. E é por isso que São Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 11, São Paulo vai dizer, irmãos, não cessamos de rezar por vós, para que o nosso Deus vos faça digno da sua vocação, assim como fez com Zaqueu, que ele, por seu poder, realize todo o bem que desejais e torne ativa a vossa fé, uma fé ativa, não é uma fé morta, não é uma fé sem obras, não é uma fé sem ação, mas é uma fé como a fé de Zaqueu. Eu me arrependo do que eu fiz. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Eu devolverei 4 vezes mais a quem eu defraudei. Assim, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado em vós, e vós nele, em virtude da graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí São Paulo conclui dizendo, no que se refere à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não deixeis tão facilmente transtornar a vossa cabeça, nem vos alarmeis por causa de alguma revelação ou carta atribuída a nós, afirmando que o dia do Senhor está próximo. Né? Então não vos preocupeis, não vos aterrorizeis quando alguém diz o dia do Senhor está perto, está próximo o dia do Senhor, né? Se converta, se arrependa e mude de vida e coisa e tal. Bom, essa pregação é verdadeira. Porém, quando alguém começar a fazer sensacionalismo com ela, né? Como se fosse uma espécie de terrorismo espiritual, São Paulo vai dizer, não vos preocupeis com nenhuma revelação particular, privada que aconteça, muito menos com cartas que possam ter sido atribuídas a nós. Ao contrário, façais aquilo que Zaqueu fez. Ao contrário, façamos aquilo que o Salmo responsorial nos propõe fazer nesse domingo, e é o seguinte: bendirei eternamente vosso nome. Para sempre, ó Senhor, o louvarei. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu Rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifique, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor de vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. O Senhor é amor fiel em sua palavra, é santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por Tua misericórdia e por Tua compaixão. E me ensina a seguir os Teus caminhos e poder ouvir um dia como Zaqueu ouviu. Hoje a salvação entrou nesta casa. Dá uma curtida no vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Se você achou esse vídeo
interessante e importante, compartilha com alguém da tua família. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.